Connosco José Feliciano, secretário-geral da FEMPROF, a Federação Nacional de Professores, aqui connosco em estúdio, e à distância Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE, Federação Nacional dos Sindicatos de Professores. Muito boa noite aos dois. Começo por si, José Feliciano. Antes de irmos ao comunicado que saiu há pouco, queria perguntar como é que olha para estas últimas horas e que relatos é que a FEMPROF tem deste dia. Ok, boa noite também ao Pedro. Eu, por acaso, destacava aqui aquela frase que o Ministro disse, que eu acho que podia ser considerada a frase do mês ou do ano. Nenhum aluno fica prejudicado. Num processo destes, da forma como decorreu, processo que compromete todo o sistema de avaliação de exames, como é que alguém acredita no processo? Aliás, nós ouvimos relatos de pais, de alunos, que estão neste momento, alguns desesperados. Nós estamos a falar aqui da falta de milhares de notas, as tais classificações suspensas. Que esta frase, nenhum aluno será prejudicado, não pode, não há essa garantia. O que tem acontecido diz exatamente o contrário. Diz que vamos ter muitos alunos prejudicados, vamos ter, o que é estranho, um processo, de exames que está homologado, o que legalmente nos levanta muitas dúvidas, como é que um processo destes pode estar homologado com isto, com falta de notas, com classificações suspensas, não é? E como é que se avança para uma segunda fase sem ter isto resolvido, partindo do pressuposto, dizer que na segunda fase vamos ter outra vez a repetição de todos estes processos. Isso, de facto, deixa-nos muito prejudicados, porque é a credibilidade de todo o sistema que tem, do sistema de avaliação de exames, os exames, digamos assim, uma instituição nacional, os exames nacionais. E neste momento, alguém, este Ministro da Educação, este Governo, esta equipa ministerial, conseguiu transformar um processo que devia ser sério, que devia ser credível e que era, e que foi durante muitos anos, nisto que está neste momento a acontecer. Deixe-me introduzir também na conversa Pedro Barreiros. Muito boa noite. Pergunto-lhe também como é que olha para estas últimas horas. E também ouvíamos aqui na peça a possibilidade de ter sido adiada esta questão para segunda-feira, mas ainda assim havia um prazo e se fosse adiado para segunda-feira a divulgação de todos os resultados, também havia aqui uma falha na palavra do Ministro. Como é que vê esta situação? Está-me a ouvir, Pedro Barreiros? Pedro Barreiros... Peço desculpa, sim. Estavam a ouvir a minha pergunta? Ouvi. Estava a cumprimentar-vos, a cumprimentar todos o José Feliciano Costa e no estúdio, mas permitam-me começar por uma palavra de reconhecimento a todos os professores e a todos aqueles que estiveram envolvidos neste processo, porque se este processo, com todos estes contratempos, acaba por chegar a um fim, se bem que um fim em reticências, isso só foi possível devido ao empenho, ao profissionalismo de todos aqueles que ao longo das últimas semanas deram de si o seu melhor para que isso fosse possível. Quanto à questão, é evidente que qualquer processo de avaliação é um processo que gera sempre ansiedade. Um processo dito normal, decorrendo de forma normal, cria sempre essa ansiedade aos alunos e a todos aqueles que estão envolvidos. Um processo com todos os contratempos como este teve, é evidente que gera ainda mais ansiedade, gera dúvidas, gera legítimas dúvidas, gera também preocupação aos nossos alunos, aos encarregados de educação e aos seus pais e também a nós que vemos o nosso trabalho eventualmente em causa. Portanto, é importante que o Ministério da Educação dê garantias, é importante que, mais do que palavras, efetivamente se possa garantir que nenhum aluno fica para trás, que nenhum aluno fica prejudicado por erros que não foram da sua responsabilidade. Agora, importa, acima de tudo, e depois de resolvida esta fase, encontrar todas as responsabilidades no sentido de verificar ao certo, em cada um dos momentos, o que é que correu mal para que isto tivesse acontecido. Porque, que relato é que teve do dia de hoje? Que relato é que teve do dia de hoje? O dia de hoje há um misto de sentimentos. Os alunos e já desde ontem, os alunos quando vão ver a pauta ou têm conhecimento dos seus resultados, a sua reação vai variando de acordo com aquilo que encontram, o que é normal. Uma boa nota, obviamente, gera ali alguma euforia e contentamento, uma má nota gera preocupação e uma palavra como aquela que apareceu de suspenso gera legítimas dúvidas em relação àquilo que serão os passos seguintes e quais as
consequências dessa informação. O Ministério da Educação tem vindo a lançar a informação de forma avulsa, ainda hoje através deste comunicado, mais um conjunto de informações. Eu acho bem que o Ministério da Educação reúna com o Conselho de Escolas, com as associações dos diretores, com a CNEF. Acharia também, e era muito importante, que o Ministério da Educação também reunisse com as organizações representativas dos professores, no sentido também de podermos saber em primeira mão aquilo que está a acontecer e quais as justificações, porque eu ia dizer que não me sinto minimamente confortável quando no comunicado verifico que o Ministério da Educação diz que houve escolas que enviaram as provas tardiamente. Ou seja, há que encontrar aqui uma justificação para estas afirmações, porque nós não podemos conviver bem com situações que põem em causa aquilo que é o funcionamento... Na sua perspectiva, onde é que houve a falha? É porque há aqui muitas responsabilidades que são pedidas pelo Ministro. Não, o Ministro, mais do que pedir responsabilidades, em primeiro lugar, tem o dever de garantir que todo o processo está preparado, está devidamente planificado e organizado para que possa decorrer de uma forma normal. Fomos verificando ao longo dos tempos que começou a haver problemas e que foram identificados ainda antes de ganhar a dimensão que ganharam, porque, efetivamente, esta questão das versões foram detectadas logo quando houve conhecimento que não eram identificadas nas folhas se era a versão A, se era a versão B, qual era a versão. Ou seja, isto garantidamente iria trazer os problemas que trouxe, bem como também as folhas de continuação. Eu acho que há aqui formas simples de resolver estes problemas. Agora, importa garantir que todos os milhares de alunos, as 300 mil provas que foram realizadas, correspondam àquilo que foi feito pelos nossos alunos. E acho muito bem que tenham acesso de forma gratuita às provas, porque aquilo que está em causa nesta fase é, num curtíssimo espaço de tempo, terem que saber se vão pedir a reapreciação ou não. E tendo em conta o volume e as dúvidas, parece-nos que o volume que aí vem de pedidos de reapreciação será um volume muito elevado comparativamente a anos anteriores, e para fazer também todo este processo, para além da segunda fase, vão ser necessários recursos humanos. E esses recursos humanos têm que haver garantias que existem, que têm disponibilidade e condições para fazer um trabalho que vai ser também extremamente... José Feliciano, que medidas é que agora, chegado a este ponto, têm que ser tomadas? A FEMPROF já entregou uma queixa na PGR, considera que existem elementos para que tenha havido aqui um ilícito criminal. O dia de hoje comprova o que a queixa já avançou, já entregaram? Entregámos ontem a queixa foi nesse sentido. O ilícito criminal é porque é pedido, a queixa, enfim, pedia-se que se verificasse ali um conjunto de coisas, apuramento de responsabilidades, mas esse ilícito criminal é porque é pedido aos professores que avancem para um processo de classificação sem ter os dados todos. E, portanto, os resultados são estes, não é? E queremos o apuramento, mas, antes do mais, o Ministro, além de pedir responsabilidades, e acho bem que a peça tem que assumir responsabilidades, e ele ainda não tem assumido. Ele não tem assumido responsabilidades. Mesmo quando admite os erros, assumir responsabilidades está a referir-se à admissão que a FEMPROF já pediu? Nós pedimos a admissão do Ministro não só por causa disto, mas podemos daqui a bocado falar disso rapidamente. O Ministro começou por, enfim, empurrar as responsabilidades para as pessoas, para as escolas, para os secretariados de exames, e agora ontem disse que o Júri Nacional de Exames, e nós também queríamos perceber o que é que está aí a acontecer, que escondeu informação, tratou os diretores também assim, como meros executores de ordens, mas o problema é que ele avançou para um processo com todas as garantias que isto ia dar mal, não é que isto ia dar bem. Ainda hoje o ex-presidente do Júri Nacional de Exames disse, toda a gente foi avisada que de facto o processo não tinha condições de avançar com garantias de credibilidade e de seriedade. Ele mesmo assim avançou. E essas responsabilidades têm que ser assumidas. Quando nós pedimos a demissão do Ministro, de facto é por isto, mas é por um conjunto de políticas que têm sido implementadas ao longo, enfim, de tempos, nomeadamente um processo de valorização da carreira que não arranca, o que está a acontecer ligado ao desmantelamento do Ministério da Educação, de um conjunto de estruturas muito ligadas à administração educativa. Este governo não conseguiu fazer espaços com os professores, mesmo no início, quando acabou por ir ao encontro daquilo que era reivindicado pelos professores? A questão da recuperação do tempo de serviço, o Governo apenas fez o que não podia deixar de fazer. Ou seja, o que aconteceu agora volta, e aquilo que foi dito pelo Ministro relativamente aos professores, volta, de certa forma, a afetar essa relação.
volta a afetar a relação, volta a afetar a escola pública, porque o problema é esse, o problema central é esse. Nós estamos a viver um tempo em que há um ataque frontal à escola pública. E é isso que nós queremos que pare. E este ministro, neste momento, é a cara disso também. Este problema que está a acontecer nos exames é o reflexo disso, é o reflexo desse ataque que está a ser feito, desse desmantelamento que está a ser feito. Não reconhece o esforço de tentar, perante uma situação que não correu bem, a conseguir remediar esta situação, não reconhece esse esforço agora nestas últimas horas? Eu acredito. O processo tem que ser acabado por este ministro ou outro poderia resolver a situação? O processo tem que ser resolvido por este ou por outro ministro. Mas o que está aqui em causa e a questão central é a mudança de políticas educativas. E podíamos começar por perceber, o ministro podia começar por tentar perceber que o desmantelamento de uma estrutura educativa, de um conjunto de estruturas dentro do Ministério da Educação deu estes resultados. Isso tinha que ser revertido. Esse podia ser o primeiro caminho. E depois íamos à resolução do problema. Pedro Barreiros, como é que fica o Ministro nesta situação? Reconhece algum esforço para tentar remediar uma situação que partiu e que correu mal? Ou também Fernando Alexandre já não tem essas condições, como diz a FEMPROF, para continuar? Todos nós, quando desempenhamos cargos, estamos sujeitos à avaliação, estamos sujeitos à crítica, por vezes sentimos-la como injusta, outras vezes acabamos por verificar que realmente há motivos. Agora, a FNE não pretende transformar esta questão num julgamento político sobre a continuidade do Ministro. Essa é uma responsabilidade que garantidamente pertence ao próprio, pertence ao Governo, pertence ao Primeiro-Ministro. Então o que é que espera? Que medidas é que espera? Agora. A nossa responsabilidade é avaliar as políticas educativas, defender os profissionais de educação e exigir que sejam apuradas responsabilidades e corrigidos os problemas. Este é o nosso papel e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance no sentido de garantir que tudo é dado ao conhecimento público, vamos fazer essa exigência, vamos também apresentar propostas que visem resolver alguns constrangimentos que verificamos, desde já a questão do pagamento do trabalho extraordinário. Eu acho que faz todo o sentido voltarmos a uma situação que já aconteceu no passado, onde este trabalho é remunerado, onde a correção das provas é remunerada, porque neste momento não temos a certeza como é que o trabalho extraordinário poderá ser contabilizado no sentido de poder ser pago. A única forma e a forma mais expedita, e é isso que nós na reunião que vamos ter no dia 22 com o Ministério da Educação sobre outras matérias, mas como é óbvio vamos aproveitar também para colocar estas questões, vamos solicitar ao Ministério da Educação que equacione a possibilidade do pagamento deste trabalho aos professores classificadores e àqueles que, muito em breve, também vão ser chamados para verificar e classificar as provas. É um trabalho extremamente exigente e que tem que ser pago. Não podemos ficar aqui no limbo em que há um agradecimento, mas depois não há uma concordância com esse agradecimento. E quanto aos alunos, que medidas, por exemplo, a segunda fase já não deveria ter este processo de avaliação de classificação das provas? Eu julgo que, espero que todos os erros que o Ministério da Educação verificou, todos os erros que nós próprios temos apontado nesta primeira fase, sirvam de exemplo no sentido de poderem ser corrigidos e que não se repitam na segunda fase. Porque aquilo que eu estou a dizer neste momento, digo, tendo em conta o atual contexto. Eu espero é que na segunda fase não vivamos o mesmo cenário que estamos a atravessar nesta fase. Isso seria, sim, extremamente complicado, porque significaria que o Ministério da Educação não aprendeu e não corrigiu aquilo que é seu dever de corrigir. Mas defende este processo de digitalização das provas? Eu julgo que entre todos, não posso falar em nome de todos, mas o que está em causa, do ponto de vista dos professores em concreto, não é o processo de digitalização. A digitalização até foi vista por muitos como uma forma mais célere, mais simples, mais ágil, que descomplicou muito o processo. Não há cá provas. E a FNE também vê isso como uma vantagem, este processo? A digitalização veio para ficar garantidamente, mas tem que ser regulamentada, tem que ser bem vista, tem que ser avaliada no sentido de ser melhorada. Se há erros, tem que ser corrigidos. Não podemos conviver com o termo digitalização só porque sim, porque parece muito cool. Aqui não tem a ver com a leitura que fazemos, mas sim com aquilo que é sentido pelos professores como um processo que se torna mais ágil e que eles querem que possa continuar. Pergunto-lhe, José Feliciano, está em causa aqui para a FEMPROF o modelo
que o Ministro diz que tem que avançar para o país também avançar, mudar o sistema de avaliação? Em relação ao processo de digitalização, temos de perceber se os professores se sentem mais ou menos confortáveis a corrigir desta forma. Mas também é um facto que essa discussão tem que ser feita, mas nós sabemos que há países onde esse processo de digitalização avançou e recuou, nomeadamente até no norte da Europa, porque perceberam que pode haver ali constrangimentos, mas essa é uma discussão que tem que ser feita. Agora, o processo não podia era ter avançado assim, e todos os alertas foram dados. Tinha que ser gradual, é isso que está a defender? Eu recordo que num teste em 2025... Portanto, defende o processo de digitalização, mas tinha que ser feito de outra forma, nomeadamente gradual. Nós podemos olhar para o processo de digitalização, esse teste pode ser feito, essa discussão pode ser feita, podemos perguntar aos professores. O que eu digo é que há países que também recuaram, mas, enfim, não estou a dizer que seja o caso. Agora, não pode ser implementado desta forma. Em relação ao pagamento das horas extraordinárias, de facto, havia um pagamento para os professores corretores que tinham, enfim, um valor. Mas nós estamos a falar de outra coisa. Nós estamos a falar desta entrega dos professores e, de facto, é verdade, isto só não correu ainda muito pior porque os professores, de facto, fartaram-se de trabalhar, aliás, para além do que lhes era exigível, noites, fins de semana, madrugada dentro, e o pagamento das horas extraordinárias. Nós estamos a falar de trabalho suplementar, agora estamos com alguma curiosidade para tentar perceber como é que é feito esse pagamento. Não foi dito nada sobre essa questão. Não foi dito nada, mas esta entrega que os professores tiveram tem que ser destacada. E foram eles que, de facto, apesar de tudo, evitaram que o sistema, que este caos, enfim, fosse ainda pior que o que é agora, o que é um bocado complicado. O Ministro falou que em situações, nomeadamente que as escolas vão ter que explicar porque é que não entregaram as provas às forças de segurança, também o facto de ter na plataforma professores classificadores disponíveis, mas depois não estarem a corrigir os exames. A FEMPROF arranja explicação para estas situações que o Ministro revelou ou responsabilizou? A Provedoria de Justiça também parece que quer apurar responsabilidades, e ontem nós entregámos no sentido desse apuramento de responsabilidades. Aliás, a peça está muito bem feita e de facto nós queremos que sejam apuradas as responsabilidades com estas acusações que são feitas. Neste momento teremos que perceber o que é que está a acontecer. O pedido foi feito, não podemos adiantar mais nada. Agora, o que sabemos também é que muito do que o Sr. Ministro foi dizendo ao longo dos tempos, os tempos também foram desmentindo ao longo destes tipos. As acusações que foi feitas foram desmentidos do próprio Júri Nacional de Exames e, portanto, vamos aguardar, partindo do pressuposto que há aqui uma responsabilidade política que ainda não foi assumida. E por este Ministro. E essa responsabilidade política é? Esta responsabilidade política é que ele tem a responsabilidade de tudo o que está a acontecer. Mas isso traduzindo quer dizer o que é que a FEMPROF espera? Quer dizer que ele não tem condições para continuar no cargo. Pedro Barreiros, também pergunto-lhe estas situações que foram relatadas pelo Ministro e que de certa forma responsabilizou aqui as escolas e também aqui uma falha de comunicação contra os professores classificadores que não estavam depois no final a corrigir essas provas. Há alguma justificação, encontrou alguma justificação? Como é que vê estas afirmações do Ministro? Eu há pouco, quando disse que lamentava o facto de as organizações sindicais não participarem também nestas reuniões onde são dadas informações. Bem, sei que podemos ler o comunicado, mas uma coisa é ler o comunicado, outra coisa é ouvir de viva voz aquilo que são as justificações apresentadas e aquilo que se diz e que não se escreve. Isso seria importante para percebermos em concreto o que é que aqui está em causa e o motivo pelo qual existe esse apontar de dedo. Espero que uma auditoria independente possa vir a dar a conhecer aquilo que efetivamente neste momento nós desconhecemos, ou seja, o que é que em concreto correu mal, qual foi o papel do Júri Nacional de Exames, qual foi o papel do EDUCA, qual foi o papel do Governo e do Ministério da Educação, qual foi o papel dos diretores, falharam ou não falharam, os próprios professores podem ter sido induzidos em erro numa ou noutra informação que possa ter sido mal passada, não fazemos ideia, ou seja, para não correr o risco de ser injusto para com ninguém, importa é garantir, e isso o Ministro da Educação já o disse, que vai fazer esse pedido de auditoria, mas essa auditoria tem que ser célere, tem que ser rápida, tem que ser dada a conhecer, para que não continuemos aqui a falar sobre aspectos que desconhecemos. É muito importante perceber o porquê das coisas, porque senão estamos aqui apenas e só a opinar com base em ideias, em fragmentos soltos, que não nos permitem realmente chegar a conclusões. E o comunicado hoje do Ministro é insuficiente quanto a como vai resolver a situação, quanto ao número de provas que estão suspensas? Considera que há aqui muita informação também que falta?
Começaria logo por dizer, nós neste momento pergunto se alguém sabe qual é o número de provas que estão suspensas. Se são 10, se são 100, se são 1000 ou se são 10.000. Não sabemos. Ou seja, daí é importante da comunicação ser feita de uma forma clara, no sentido de todos percebermos o que é que está em causa. Quantos é que faltam? Quais os motivos? O ministro deu na entrevista, ou disse na entrevista que concedeu, que apresentou apenas um exemplo. Houve provas que chegaram tardiamente ao Júri Nacional de Exames, que as escolas enviaram tardiamente. Que escolas? Foram uma? Foram duas? Foram 10? Quantas foram? Porquê? Qual foi o motivo apresentado? Tem que haver alguma justificação para cada um dos problemas que foram identificados, para também podermos, aí sim, perceber quais as responsabilidades de cada um em cada etapa e para que depois possam ser assumidas essas responsabilidades, nomeadamente também as responsabilidades, obviamente, políticas. José Feliciano, quando estava a dizer que nenhum aluno iria ser prejudicado ou que isso não acreditava nisso, isto é só o início. O que vem nos próximos dias agora poderá ser muito pior. Vamos ver agora a segunda fase. Mas em relação às responsabilidades, há aqui coisas que nós sabemos, independentemente do inquérito que tem que ser feito. Nós sabemos, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, o exame de português. O exame de português foi no dia 16 de junho. Os professores portugueses costumam receber o exame 1 ou 2 dias. Os professores classificadores receberam no dia 29 de junho. Os professores receberam no dia 29 de junho e, enfim, português, de outros grupos de recrutamento, outras disciplinas. Foram recebendo itens ao longo do tempo. O tempo para a correção foi comprimido. Isso nós sabemos isso. Também sabemos que a plataforma funcionou mal. Também sabemos que havia provas que falhavam, que havia folhas que faltavam, que havia folhas mal digitalizadas, que as provas que saíram das escolas e que foram entregues e que depois o processo de digitalização é que teve problemas, não foi na origem, não foi nas escolas. Sabemos que os secretariados de exames cumpriram todos, como sempre o fazem. Os secretariados de exames fizeram o trabalho que fazem há muitos anos. Aqueles professores com muita experiência. E, portanto, os problemas não aconteceram ali. É importante que haja um inquérito, exatamente. Agora, não podemos fugir das responsabilidades. Porque há ali coisas que, à partida, nós sabemos o que correu mal e o que não correu mal. E, portanto, estar a sacar responsabilidades para as escolas, para os secretariados, desta forma, para o Júri Nacional de Exames, é de facto fugir às responsabilidades. E a queixa que entregámos ontem na PGR é no sentido de, se o Ministro vai fazer uma auditoria, ainda bem que o faça, que seja independente e que apure de facto responsabilidades. Agora, há coisas que nós sabemos que de facto aconteceram e que não foi da responsabilidade nem das escolas, nem dos professores classificadores, nem dos secretariados de exames. Isso sabemos e está provado. Estes próximos dias vão ser mais difíceis daquilo que foram as últimas horas. O que é que se prevê? Eu desejo que não. Desejo, conforme disse há pouco, que se Mas quando fala nas erro. reapreciações das provas e a segunda fase, este processo pode ainda tornar-se mais difícil para famílias e alunos? Nós tivemos a oportunidade de fazer um comunicado e enviamos um ofício ao Ministério da Educação já na semana passada, no sentido de poder ser definido e preparado um plano de contingência para dar resposta precisamente àquilo que é a perspectiva de um aumento exponencial do pedido de reapreciações dos exames. Todos já sabemos que há um valor quase constante histórico ao longo dos últimos tempos e anos, na ordem dos 2%. 2% significa que seriam aproximadamente cerca de 6.000 provas. Se passarmos de 2% para 10%, já serão 30.000 provas, para 20% já serão 60.000 provas, ou seja, é incomparavelmente diferente dizer que os professores necessários para esta tarefa são X ou são Y. E o Ministério da Educação tem que estar preparado também, ao contrário daquilo que aconteceu nesta primeira fase, onde se nota claramente que houve impreparação, falta de planificação para os cenários que poderiam ocorrer. Para cada situação destas, e são trabalhos complexos, importa ter sempre preparados planos A e planos B, inclusivamente até o próprio suporte de papel numa situação de emergência poderia ser necessário, devia estar preparado, não sei se estava ou não, mas é necessário estar preparado para isto. E efetivamente os professores estão preparados para esta segunda fase? O Ministro também falou de situações de atestados médicos já no final, na reta final. Há essa preparação por parte dos professores?
os professores têm dado provas a toda a sociedade que, quando são chamados, estão sempre preparados para tudo, mesmo para aquilo que efetivamente não têm a preparação, mas encontram-na. Foi assim no Covid, é assim em qualquer dificuldade que vivemos nas nossas escolas. O mal não está nos professores, o problema não está nos professores, bem pelo contrário. Porque se fosse pelos professores, com certeza, se calhar as coisas corriam todas melhor. Agora, importa é garantir que os professores têm todas as condições e são reconhecidos verdadeiramente, não apenas em palavras, naquilo que é o seu trabalho e o seu empenho. Estamos a viver uma fase muito importante de negociação do Estatuto da Carreira Docente, onde esta valorização deve acontecer, mas tem que ser algo palpável e algo o mais célebre possível, no sentido de poder fazer esse reconhecimento. O tal problema político que eu neste momento vejo, numa eventual queda de um ministro, é que já tivemos uma queda de um governo onde perdemos meses de negociação sindical e de avanços que foram feitos. Neste momento temos um ano já de trabalho de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, este ministro deve acabar o processo, pelo menos, e deve continuar. Não, aquilo que eu sei é que uma eventual queda deste ministro será um trabalho de um ano perdido e vamos ter que começar tudo de novo. Isso é o que eu sei. Agora, isto não invalida que a responsabilização política deva acontecer. E se houver... E que responsabilização política é essa na visão da FNE? Já percebemos a da FEMPROF, queria perceber a da FNE. Nós já o dissemos, ou seja, importa perceber, após a auditoria, quais os níveis de responsabilidade de cada um dos atores neste processo. Há responsabilidades, certamente, dos mais diversos níveis. Não somos nós que temos a capacidade de julgar ou avaliar, até porque não dispomos dessa informação. E é por isso que nós exigimos que essa informação seja dada a conhecer o mais rapidamente possível, para que aí sim se possa fazer uma avaliação a todos os níveis, e se houver que responsabilizar, seja quem for, tem que ser responsabilizado. Pedro Barreiros, José Feliciano, por estarem connosco esta noite. Muito obrigado aos dois. Desejo-vos uma boa noite. Obrigado, boa noite.